E nós vamos direto para as notícias da área policial, porque realmente elas tomaram conta do noticiário desse fim de semana e desse início de segunda-feira também aqui em Imperatriz. Notícias tristes, muita gente perdeu a vida por causa de crimes e nós vamos começar a te contar essas histórias. Vou chamar a Valéria Cristina, que está aqui comigo hoje. Valéria, vamos começar pelo caso do Parque Independência que aconteceu aqui na cidade, mas vamos passar por todos os outros falando sobre essas investigações. Bom dia, Mônica. Bom dia para quem nos acompanha. Olha, o final de semana realmente foi muito pesado, muitas notícias ruins, infelizmente. E a gente começa falando sobre esse caso que aconteceu no Parque Independência, esse caso que aconteceu na madrugada de domingo. E aí, gente, segundo as informações, foi na Rua C. A vítima foi identificada como Gilson Oliveira de Souza. Segundo as informações repassadas pela polícia que investiga o caso, a vítima estava voltando de uma festa com a companheira quando foi assassinado. E aí, gente, as investigações continuam nesse momento para localizar aí os autores do crime, né? No momento ainda não tem informações, mas segundo a polícia, a vítima já tinha passagem pelo sistema prisional por roubo e já havia sofrido também anteriormente uma tentativa de homicídio. E aí a gente tem outros casos que aconteceram no final de semana também, gente. Por exemplo, lá no Teotônio Vilela, teve um caso em que um homem acabou tendo uma discussão com outro homem aí, enquanto eles bebiam. E depois dessa discussão, né, ele foi esfaqueado pelo acusado que fugiu do local do crime logo depois. O SAMU chegou aí até o local, a vítima chegou a ser socorrida, ela era moradora do bairro Bom Jesus, mas acabou não resistindo aos ferimentos. Nesse caso, a polícia está investigando também, já tem um suspeito, inclusive. Isso, Valéria, teve um outro caso que acabou chamando muita atenção por causa de uma perseguição policial que também terminou com um dos envolvidos nessa perseguição sem vida, que é esse jovem que a gente vê agora nas imagens. Esse caso foi um dos mais marcantes no fim de semana, né? Aconteceu na manhã do sábado e chamou bastante atenção. A gente começou a receber imagens ainda pela manhã bem cedo de moradores ali da região do Sebastião Regis, né, que foi onde ocorreu a ocorrência, e também do loteamento Cidade Jardim, que fica ali bem próximo. Isso porque o CTA estava sobrevoando a área já pela manhã e os moradores estavam assustados, tentando entender o que estava acontecendo. A gente entrou em contato com a polícia, recebemos a confirmação de que havia tido ali no bairro Sebastião Regis uma perseguição contra dois assaltantes que a polícia estava fazendo rondas na região e aí se deparou com os dois saindo de uma área de mato com uma moto roubada. Segundo a polícia, os dois teriam então largado a moto no chão e aí teriam corrido para uma área de mata. A polícia entrou em perseguição, o CTA deu apoio sobrevoando a área e aí um deles acabou entrando em confronto com a polícia, acabou atirando, a polícia então revidou, ele foi atingido por uma bala, foi socorrido, inclusive levado para o hospital, mas acabou não resistindo aos ferimentos. O outro se entregou, foi preso e a polícia conseguiu recuperar o veículo também. Pois é, tirando esse da perseguição, esses dois primeiros que a gente falou, não é? Mesmo a polícia tendo algumas suspeitas, ainda tem muita investigação para se ter, porque ninguém foi preso nesses casos. Teve um outro caso de grande repercussão que começou com a notícia de um assalto seguido de um sequestro. A gente tem a foto da vítima também, porque o corpo da vítima foi encontrado depois. E aí, Valéria, tem duas linhas de investigação principais seguidas pela polícia, não é? Exatamente, a gente também acompanhou esse caso desde o início, entramos em contato, inclusive, com a família, que inicialmente tinha procurado a gente para pedir ajuda, né, já que a vítima estava desaparecida desde sexta-feira, quando tinha tido a casa invadida por 3 criminosos, inclusive teve imagens de câmeras de segurança do momento em que eles passavam ali pela rua próxima à casa da vítima, e aí a vítima teria tido, então, a casa assaltada, a família, a esposa e o filho teriam sido presos dentro de um dos cômodos da casa, e a vítima foi levada como refém e estava como desaparecida. A polícia encontrou o veículo ainda na noite de sexta-feira, quando tudo aconteceu, só que como a vítima estava desaparecida, estava sendo feito buscas pela região, e aí no sábado pela manhã, a polícia encontrou o corpo da vítima com marca de tiros. A vítima foi identificada como Daniel Coelho, e tem 2 linhas de investigações nesse caso. A gente conversou diretamente com a Polícia Civil, que investiga o caso, esteve no local do crime. E as linhas de investigações são latrocínio, né, que é roubo seguido de morte, mas também aí a polícia investiga um caso de acerto de contas por causa da característica do crime.
Então, vai ter essa investigação ao longo dos próximos dias para ter a informação mais exata e também identificar os autores do crime. Isso, o que reforça a suspeita da polícia dessa outra linha de investigação de acerto de contas é porque a vítima já tinha passagem também pelo sistema prisional, isso no estado do Tocantins, por causa de um caso de sequestro no ano de 2015. Então, a polícia também aponta esses casos como uma das possíveis linhas de investigação para esse caso, só que ninguém foi preso até o momento. Em um outro caso, ainda do fim de semana, um adolescente foi apreendido. A gente tem a foto agora da vítima desse caso, porque foi uma discussão banal que terminou com esse homem sem vida, né, Valéria? Exatamente. Outras informações passadas pela polícia, né? O adolescente, nesse caso, foi apreendido. A vítima foi identificada como Miguel Félix de Souza, de 41 anos. Segundo as informações que foram passadas pela polícia, o adolescente e a vítima estavam bebendo em um bar, tiveram uma discussão e o adolescente saiu, foi até em casa, buscou uma faca e logo depois acabou esfaqueando a vítima, que não resistiu aos ferimentos. Ele tentou ainda se livrar da arma. Segundo a polícia, ele chegou a jogar a arma em cima do telhado de uma casa, mas a polícia conseguiu encontrar a arma utilizada do crime. A arma foi apreendida e o adolescente também. Pois é, esse caso também segue sob investigação, mas pelo menos o adolescente infrator, ele já foi apreendido e os responsáveis por ele também já foram levados à delegacia para prestar depoimentos. E aí teve um caso ainda em Senador La Rocque que vale a pena a gente trazer aqui, porque é bem próximo de Imperatriz e também chamou a atenção porque era uma pessoa que estava desaparecida e o corpo foi encontrado. A gente tem a imagem também desse rapaz. Pois é, a gente tem a imagem da vítima, que foi identificada como Otaviano Oliveira, de apenas 20 anos de idade. E aí, segundo as informações, esse jovem ele também estava desaparecido desde sexta-feira, lá no município de Senador La Rocque. E aí, já no final de semana, nesse domingo, a polícia acabou encontrando o corpo dele próximo a uma área de lixão lá na cidade de Senador La Rocque. A polícia está investigando esse caso também, ele foi encontrado com marca de tiros. A polícia investiga nesse momento para conseguir aí apurar a motivação do crime e também localizar os suspeitos. Gente, quanta coisa, não é isso tudo só da noite de sexta-feira para cá. A gente lamenta demais tanta notícia pesada, tanta notícia triste, e aí são muitos casos para a polícia investigar a partir de agora. Terminou agora há pouco, inclusive, uma entrevista coletiva feita à imprensa de Imperatriz do 3º Batalhão da Polícia Militar. Daqui a pouco, ao longo da nossa programação, você vai ter mais informações sobre essa entrevista coletiva, que é justamente o trabalho para tentar diminuir esses números assustadores de Imperatriz desses últimos dias.